que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. É muito importante que saibamos aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer e os mandamentos e as ordenanças do Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que agrade a Deus. Caim, quando fez algo e achou que Deus ia se agradar, e quando Deus não se agrada do que Caim fez, ele ficou revoltado e mata o seu irmão. Às vezes nós achamos que existem coisas em nós que agradam a Deus, e às vezes nós achamos que a nossa maneira, o nosso jeito e aquilo que vivemos está tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre algumas situações das quais Deus quer que nós saibamos. Ezequiel capítulo 8, amém? Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e olhei, e eis que uma semelhança com o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, daí para cima, como o aspecto de um resplendor como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver coisas maiores abominações. Podemos assentar. Ezequiel viveu num tempo, uma situação contemporânea, onde o pessoal ainda estava em cativeiro. E o Senhor mostra para Ezequiel aquilo que o povo de Deus estava fazendo no templo. A porta do norte é a porta onde o pessoal entrava com os sacrifícios. E Manassés fez uma imagem de Azera. Eles dizem que é a esposa de Baal. E ele fez essa imagem de Azera e colocou no templo. E depois de ter visto a mão de Deus sobre a sua vida e o castigo, ele foi e destrói a estátua, a imagem de Azera, mas não faltou reis que construíssem imagens para colocar no templo. Essa imagem era ela. A disposição dela e a posição dela era bem na entrada da porta do norte, onde as pessoas entravam com o sacrifício. Ou seja, não sabemos que imagem que é essa. Sabemos que Manassés fez de Azera, essa imagem não sabemos qual era. A questão era que o povo fez uma imagem para colocar no templo do Senhor, dizendo: nós estamos prostituindo e adulterando contra Deus. O que é a prostituição e o adultério? É uma traição. Por que ela é denominada como a imagem de ciúmes? O Senhor diz: porque ela está me provocando ciúmes. Os ciúmes de Deus não é igual aos ciúmes do marido ou da esposa. Os ciúmes de Deus é legítimo, porque é dele. É um ciúme de zelo, de propriedade. Eles estão me provocando a ira com esta imagem que colocaram no templo. Eles estão expondo a prostituição e o adultério deles. Eu sou o marido do meu povo. Eu sou. E eles estão me traindo com ídolos. E o povo ia e vinha, e aquela imagem de ciúmes estava no templo. E o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúmes? O Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúmes. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Fomos salvos e pagos por um alto preço, pelo sangue de Cristo. E então Deus tem ciúmes de nós. Um ciúmes dado como um zelo muito grande. E se for preciso, este zelo implica até mesmo na ira dele. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre algumas situações
que levam a provocar esse zelo de Deus. Do que Deus tem ciúmes com respeito a você? Eu quero que você vá comigo em Oséias. Oséias foi um contemporâneo, não de Ezequiel. Oséias, capítulo 2. Ele vive um tempo muito difícil, um tempo antes do exílio, um tempo onde a abominação estava se instalando e o povo estava se perdendo dia após dia. E Deus dá uma missão para Oséias, casar-se com uma prostituta, para que o povo pudesse entender o que Deus estava sentindo. Você vai ser traído. Você vai casar com uma mulher adúltera e ela vai trair você, para que o povo possa entender o que eu estou sentindo com respeito ao meu povo. Oséias vive num tempo onde o povo vivia um período de traição, onde o povo fazia coisas que provocavam o zelo de Deus. Então Deus diz a Oséias: você vai se casar com uma mulher adúltera, e essa mulher vai trair você por diversas vezes. E você vai ter que ter filhos, alguns filhos que você vai ter, você não sabe se vão ser seu ou não. Você vai ter um filho que você vai trancá-la, e então você vai ter um filho com ela, e será seu. Mas alguns filhos você não sabe se será seu ou de outros homens. Porque é assim que o meu povo está diante de mim. Eu não sei se eles são meus filhos ou se eles não são meus filhos. Porque é da nação que eu gerei, mas não traz características de filhos meus. O que provoca o zelo do Senhor? O que provoca os ciúmes de Deus com respeito ao seu povo? O que, quem sabe, nós temos feito que não tem agradado o Senhor? A palavra do Senhor diz em Oséias, capítulo 2, versículo 8. Você acha que as bênçãos que Deus te dá pode ser motivo de ciúmes para Deus e de zelo? A Bíblia diz em Oséias 2:8, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Deus está falando para o seu povo que as bênçãos que ele fez e toda a multiplicação e tudo aquilo que Deus deu, o povo estava usando todos os benefícios e todo o conforto e toda a prata e todo o ouro que Deus havia dado, enriquecido, e toda a multiplicação, eles estavam usando para Baal, o Deus do século. Hoje Baal traz o codinome, diz o apóstolo Paulo, de Deus do século. Bênçãos que Deus dá para o seu povo e que o seu povo, ao invés, cada vez mais Deus tem dado coisas boas para nós. Cada vez Deus tem feito algo bom daqui, algo bom dali. E, infelizmente, alguns de nós temos desviado e desvirtuado. E temos usado o tempo que Deus nos deu para outras coisas. E temos usado as bênçãos que Deus nos deu para outras situações. E temos nos esquecido que tudo de bom que Deus nos dá é para que nós possamos consagrar a Ele. O tempo, a vida, o dia. Você já fez as contas de quantas horas tem numa semana? E você já parou para pensar que eu e você deveríamos dar o dízimo dessas horas semanais? Que dá 16 horas. 16 horas e alguma coisa. Quantas coisas Deus tem nos dado. E quanto mais abençoados, mais frios, diz a igreja de Laodiceia. E quanto mais cercados, mais distantes. E quanto mais amados, menos amantes. Quanto mais Deus faz, menos fazemos. Quanto mais Deus faz, menos consciência temos de que é Ele quem deu, é Ele quem faz, é Ele quem move, é Ele, e Ele, e Ele, e Ele. Estamos numa corrida onde pessoas precisam de proeminência, onde pessoas precisam alcançar patamares criados por suas próprias ilusões. Diante da família, ele precisa de um patamar. Diante da igreja, ele cria outro patamar. No trabalho, ele cria um outro patamar. Será que Deus terá que derrubar todas esses altares para que os ídolos caiam? Ele diz: meu povo recebe o bem de mim, mas se esquece que fui eu quem dei. E reverte tudo isso para o Deus do século. O Deus do século.
Quantos ídolos nós temos neste século? Nós temos o ídolo da família, nós temos o ídolo do dinheiro, nós temos o ídolo da religião, o ídolo dos templos, o ídolo dos dons. Quantos ídolos nós temos? O quanto o povo de Deus tem revertido os benefícios que tem recebido da parte de Deus e tem feito com que esses benefícios tenham ido parar para o Deus deste século. Quero ler 10:1. Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Só pensam em si. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas estátuas. O Senhor diz, quanto mais eu os abençoo, mais eles têm combustível. É incrível isso. Quantos ídolos nós temos dentro da igreja? Cargos, dons, posições, religiosidade. Onde está o nosso coração quebrantado, que é o que Deus quer? Será que as minhas e as suas bênçãos têm te afastado de Deus? Será que quando você está com um problema, e quando você está com uma notícia ruim, quando você está com algo ruim acontecendo, você é amoroso, é devoto, você é quebrantado, você busca Deus, mas quando as coisas começam a ficar boas, você começa a esfriar-se, a distanciar-se, e você começa a ficar um tanto crítico, e você começa a ficar um tanto analítico? O quanto temos visto crentes que porque foram abençoados, se distanciaram de Deus. Não se encontram mais em uma situação de dor e uma situação de necessidade que os faz se aproximarem de Deus. E eles começam a se tornar críticos e analíticos. E todas as bênçãos que Deus lhes dá, e eles utopicamente reconhecem, dizendo, eu reconheço que tudo vem de Deus. Isso é só um meio utópico na maioria deles. Porque na sua vivência, Deus não ocupa o primeiro lugar, mas é o conforto, é a bênção, é aquilo que Deus tem dado. Deus precisa ter ciúme da sua bênção? Deus precisa? Sua bênção tem que ser rival de Deus? Não. Se você for inteligente, não. Segundo motivo, Oséias 2:17. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Segundo motivo de ciúmes de Deus é os lábios. Deus precisa ter ciúmes da sua boca, dos seus lábios. O quanto à murmuração, o quanto à ingratidão, o quanto à crítica. Hoje na escola dominical nós estávamos falando de uma coisa interessante. Estávamos falando se na vida nós somos participantes ou observadores. O cidadão chega na igreja, ele começa a observar tudo. E ele começa a olhar para tudo. Você acha que uma pessoa dessa traz traço de cristianismo? Não somos observadores, somos participantes. Nós participamos da vida porque Ele nos deu uma vida em abundância. E nós somos participantes desta vida. Não somos observadores. Não ficamos olhando para observar, para poder termos informações. Nós, quando olhamos para a vida de alguém, é para amar, para ajudar e para socorrer. E quantos lábios que têm sido prejudicados. Tem pessoas que o assunto dele, quando vai de carro, que é o momento que eles conversam, de família, de carro para casa, falando mal do irmão, falando mal da pregação, falando mal disso, do calor, disso, daquilo outro. O assunto deles é falar mal. Será que Deus precisa ter ciúme da tua boca e dos teus lábios? Será que nós temos sido responsáveis por aquilo que falamos? Será que nós temos tido nos nossos lábios palavras que têm agradado a Deus? A Bíblia diz que se aquilo que eu falo edifica, o silêncio e o falar é uma escolha. Ninguém pode te obrigar a falar. Nós vivemos hoje numa sociedade cujas pessoas, elas se sentem obrigadas em dar resposta. Você fala se você quer. Ninguém pode te obrigar a falar. A pessoa te faz uma pergunta, você responde se você quer. Se você não quer, você não responde. Agora você diz que caiu numa ciranda, que caiu numa cilada, que brigou, que discutiu, que entrou num atrito, por quê? Será que os nossos lábios têm sido comprometidos a tal ponto de falarmos aquilo que agrada a Deus? Será que aquilo que cantamos nos cultos, será que tem sido algo de verdade, algo que temos propagado pelas nossas vidas? Tem gente que fala palavrão. Você sabia que tem crente que fala palavrão?
Tem crente que ainda fala Nossa Senhora. Então o que nós entendemos, tem crente que murmura. Tem crente que murmura, tem crente que reclama. Tem crente que fala, ele usa a sua boca, mesmo entendendo na palavra que tudo aquilo que ele profere de negativo vai vir contra ele. Tudo que você falar de ruim vai vir contra você. Tudo que você falar de ruim vai vir contra você. Tudo. E ele diz assim: eu tirarei dos seus lábios o nome dos Balaíns. Ou seja, eu tenho ciúme daquilo que vocês falam. Eu tenho zelo daquilo que sai da sua boca. O que tem saído da sua boca? Será que a pessoa que vive com você fala uma coisa e você, para não ficar para trás, você fala outra? E você diz, e se gaba e diz assim: ninguém ganha de mim. Falou? Ouviu? Será que nós somos pessoas assim? Será que nós não temos aprendido da parte de Deus a entendermos que é uma decisão? Agora, você está sentado, ainda bem? A palavra do Senhor diz assim, o próprio Senhor Jesus quem diz isso: todos nós vamos dar conta de todas as palavras ociosas que dizemos. No nosso julgamento, todas as palavras que você disse, ociosas, negativas, vão testemunhar contra você. Sua boca foi feita para o seu bem. Foi feita para glorificar o nome do Senhor. Muito cuidado com a maledicência. Nunca se viu pessoas tão fofoqueiras como dentro das igrejas. Você quer conhecer uma pessoa fofoqueira? Você viu? Conheceu uma pessoa, pergunta de que religião que ela é. Ela fala: sou evangélico. Pode perguntar. Por quê? Porque o crente, ele usa da graça, e Deus abençoa ele, e Deus cuida da vida dele, para ele acha que ele tem que cuidar da vida do outro. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida, ela tem que ser cuidada diariamente. E as pessoas que convivem com você devem ter de você seu amor, sua consideração. Existem crentes que quando eles vão se reunir, e eles vão tomar um café junto, e eles vão sair junto, é para falar da vida dos outros. Isso é feio. E saibam que não é só mulher que faz isso não, é homem também. Agora, se mulher é chamada na Bíblia de mulherinha, essas mulheres que falam da vida dos outros, homens são chamados de quê? De homenzinhos ou de mulherinhas. Por quê? Porque homem que fala da vida dos outros é marica, é comadre. Eu quero dizer uma coisa para você: se você reúne com crente, com pessoas, para falar da vida dos outros, você vai ter que prestar conta disso diante de Deus. É um absurdo quando você vê crente que fica a par dessas notícias do Facebook, para poder ter assunto e ficar comentando de tal pastor, de tal igreja, de tal obreiro, de tal disso. Isso é coisa de gente mesquinha, de gente que não tem nada para fazer. O cristão, ele precisa ser grave, ele precisa ser pesado, ele precisa ser santo. E o que sai da sua boca, você é responsável por isso. Ninguém te obriga a falar. Se você falou é porque você quis. O Senhor diz: eu vou limpar a boca do meu povo. Será que os seus lábios têm produzido ciúmes em Deus? Que ao invés de você falar bem, de você falar a palavra, de você falar coisas que agradam a Deus, você fica falando da vida de outros? E existem pessoas que no trabalho delas, elas permitem que os crentes fofoqueiros vá ali e fica falando da vida dos irmãos. Você está amaldiçoando o seu trabalho quando você permite que pessoas venham ali falar dos outros. Isso é nojento. Eu já expliquei para vocês. Gente santa fala de Deus, gente inteligente fala de projeto, gente mesquinha e pobre, medíocre fala dos outros. Não fale de pessoas, ame as pessoas. Você precisa amar as pessoas, você precisa aprender a amar as pessoas. Isso é ridículo, encontrar-se no meio dos crentes. E era isso que Deus encontrava no meio do seu povo. Era isso que Deus encontrava no meio do seu povo. Primeiro, desvio do motivo da bênção. Usavam as bênçãos para se afastar de Deus, ficarem elitizados. Segundo, a boca e os lábios. Terceiro, capítulo 4, versículo 9.
Esse zelo do Senhor é das ovelhas. E esse versículo é um versículo muito interessante que fala sobre o castigo. É o castigo das ovelhas e o castigo do povo, igualzinho. Ovelhas que estão caminhando para o inferno, mal dirigidas, mal abençoadas, benzidas, porque quem não é abençoado é benzido. Benzidos. E que diz, você tem a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos esclarece. O castigo do sacerdote vai ser igualzinho o castigo da ovelha, sem tirar nem pôr. Lá diante do Senhor, no dia do juízo, ninguém vai poder dizer, mas o meu pastor, ele era cômico, engraçado e divertido, é por isso que eu ficava lá. Meu pastor era legal, minha pastora ia pescar comigo, ia passear comigo e viajar comigo. Quando você pertence a um aprisco, você não está ali porque o seu líder é legal. Legal, você tem que buscar o que é legal? Sei lá. Líderes religiosos devem ser graves e sérios e responsáveis pela Escritura. Devem pregar a verdade. O Senhor diz, o mesmo castigo das ovelhas vai ser o do sacerdote e assim de um de outro. Por quê? Por causa do zelo que eu tenho do meu povo. A Bíblia diz em Oséias 4:9, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Você já percebeu que cada pastor tem a ovelha que merece, e cada ovelha tem um pastor que merece? Ovelhas irresponsáveis têm pastores irresponsáveis. Ovelhas que querem ser religiosas têm pastores religiosos. É incrível como essas coisas atraem. Ovelhas abduzidas têm pastores abduzidos. E pastores abduzidos têm ovelhas abduzidas. Assim como é o pastor, assim são as ovelhas. O Senhor estava dizendo, o culto, o meu povo, o zelo que eu tenho pelo meu povo. O que o Senhor diz? Eu vejo que assim como são as ovelhas, assim é o sacerdote. E ele diz assim, olha, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe a recompensa das suas obras. Outro, igualzinho. Tem gente que não quer ir para o céu. Ele quer uma igreja, ele quer ser religioso, ele quer ser taxado de crente, ele quer ser mimado, ele quer ser amiguinho, ele quer passadela de mãos, ele quer coach, ele quer que o evangelho o estimule, que levante-o, que passadela de mãos, na cabeça, nas costas, agora coça aqui, agora coça ali, agora coça acolá. Esses assim no inferno não vão ter coceira, porque no inferno vai queimar tudo. No inferno não vai ter coceira nenhuma. Quando nós frequentamos uma igreja e fazemos parte de um aprisco, nós não viemos a um aprisco e fazemos parte de um rebanho, porque nós queremos um codinome de crente, porque nós queremos amizades, porque nós temos uma posição. Não, nós estamos dentro de uma igreja, porque a palavra do Senhor diz que esse pastor em Hebreus, ele é responsável para te levar da terra para o céu. Ele vai ser responsável de levar você da terra para o céu. São responsáveis de te apresentar diante de Deus. Nós não estamos brincando de fazer de igreja, não estamos brincando de fazer de conta, não estamos brincando de cantar, nós adoramos, não estamos brincando de pregar, nós falamos a palavra. A questão que nós precisamos entender e compreendermos é que isso aqui não é um clube social. Isso aqui é uma igreja cujo Espírito Santo quer lavar, limpar, quer purificar para apresentar diante de Cristo. Nós só estamos aqui porque a obra não está completa. E o Senhor diz assim, eu vou castigar o povo e vou castigar o pastor da mesma maneira. Igualzinho. Então não vai ter ovelha que vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, sabe Senhor, porque eu estou aqui, vou para o inferno, porque eu tinha um pastor ruim. Mas você não tinha isso aqui? Se você estudar a Escritura e ver o quanto nós vamos ter de testemunho no céu, e a palavra vai ser uma das testemunhas, esteve aberta para mim e para você. Nós podemos ler a Escritura, nós podemos saber da Escritura. Então nenhum de nós vamos poder dizer, eu não ouvi, eu não sabia, eu não conheci.
Quarta situação, 5:10. Crentes, isso aqui é muito comum dentro da igreja. Crentes que fazem a sua própria cartilha. Ele determina o que vai viver, o que vai fazer e como vai fazer. Deixa eu ver se esse aqui dá para amar. Deixa eu ver se esse daqui. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver o que. Eles mesmos discernem e eles mesmos criam as suas limitações. Capítulo 5, versículo de número 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado o juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Eu quero dizer uma coisa para você, que a palavra foi escrita e não se pode acrescentar nada. Como que você identifica uma seita? Está lá, fulano de tal escreveu, teve uma divina revelação e Deus falou para ele e ele escreveu e é a Bíblia. Seita, porque isso aqui é a palavra de Deus. Fulano de tal recebeu a revelação, Ellen White, e aí mais do que a Bíblia. Seita. Aqui, os príncipes de Judá não estão obedecendo os meus limites. Eu coloquei limites e é para ser respeitado. E é para ser honrado. Porque eles são príncipes, eles acham que podem fazer as suas próprias regras e da sua própria maneira. Hoje na escola dominical falamos, eu não sirvo a Deus com os meus critérios, você não serve a Deus com os seus critérios, não servimos a Deus da nossa maneira, está escrito a maneira que Ele quer ser adorado, a maneira que Ele quer servido, amado, Ele determina como Ele quer, não sou eu, nós não temos a síndrome de Caim. Então, a questão do Senhor dizendo assim, eu tenho ciúmes dos meus limites, das minhas regras, sou eu quem crio as regras, e elas devem ser observadas. Pessoas que foram abençoadas, pessoas que têm dons, pessoas que têm... Você já viu isso? Eu já vi. Pastores que porque têm dons, acham que pode fazer e romper limites, porque tem dom. Obreiros, líderes, porque têm talento, têm dom, acham que podem fazer as coisas do jeito que querem. Ignorando isso aqui é regra absoluta, é regra geral, ninguém passa por cima disso. E você e eu somos defensores disso aqui. A pessoa pode falar o que quiser para você. Ela pode argumentar o que for, mas quando ela estrilar com isso aqui e barrar nisso aqui, meu irmão, você parte para cima. Por quê? Porque nós somos defensores dos limites de Deus. Somos defensores da Escritura. Defendemos isso aqui com a nossa vida. Com a nossa vida. A Escritura, a palavra de Deus com a nossa vida. Dá para entender? O Senhor diz, eu tenho ciúmes e zelo dos meus limites, das minhas regras e dos meus mandamentos. Por quê? Porque o meu povo tem ouvido e obedecido mandamentos de homens. Ou seja, posso? Pode, não tem problema. Posso, pastor? Pode. O pastor falou que eu posso. Peraí, você vai chegar diante de Deus e falou, Deus, o meu pastor falou que podia, então você e ele no inferno. Está escrito aqui, Está escrito aqui. Baseado no quê? Por quê? Que ele diz que pode. Então me mostra na Bíblia que pode. Me mostra na Bíblia que pode. Chega de regras humanas. Chega de crente que vive segundo as regras humanas. Você cria uma regra humana. Eu vou na igreja só de domingo. Quem te disse isso, pelo amor de Deus? Você come todo dia, várias vezes por dia. E às vezes até um glutão. Mas a palavra de Deus, você acha que pode comer só de domingo? Só de domingo você precisa vir à igreja? Quem te disse isso? São regras humanas. Pessoas que declaram para si regras humanas e seguem as suas regras humanas, a sua maneira, a sua cartilha. O seu caminho é suave, meu irmão? O Senhor é quem declara e mantém a nossa regra. É Ele que manda.
É Ele que governa. E eu e você abaixamos a cabeça e ficamos pianinho, porque é Ele quem manda. Não é a minha, não é a sua regra, não é o meu modo, não é o seu modo, é o modo dele, é o que está escrito na Escritura. Se Ele diz que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Se Ele diz que você tem que amar, você tem que amar. Se Ele disse, eu e você temos que fazer, murchinho. Porque é Ele quem manda. É Ele quem manda. Quinto, Oséias 6:6, aliança. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a minha aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Sexta questão de Deus é com a sua aliança. Eu e você temos uma nova aliança. Cristo pagou na cruz pela minha redenção e pela sua redenção. E Ele nos libertou do domínio do pecado, diz Paulo em Romanos 6. E é por isso que nós não pecamos. Você pode dizer amém? E é por isso que nós buscamos uma vida santa. E é por isso que nós buscamos cada vez mais refletirmos em nós a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. E é por isso que o jovem não prostitui. E é por isso que o marido não adultera. E é por isso que o marido não cobiça. E é por isso que a mulher ama a sua família e é uma boa esposa, uma boa dona de casa. Porque nós refletimos a palavra do Senhor. A sexta contenda de Deus é: vocês transgridem a minha aliança. Eu tenho uma aliança com vocês. E a aliança do Senhor Jesus comigo e com você não é apenas para perdão dos nossos pecados, mas para nos libertar do domínio dele. Você não precisa pecar. Diga, eu não preciso pecar. Nós não precisamos pecar. Nós temos o sangue de Cristo. Jesus conhece todo o seu segredo e tudo aquilo que você faz escondido. Tudo que você faz escondido, Ele conhece. Tudo que você faz escondido, vídeo pornográfico, cobiça quando sua mulher não está perto, Ele sabe tudo e conhece tudo. Você tem uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança com Ele. Deus é zeloso com respeito à sua aliança. Eu quero dizer uma coisa para você. Hebreus diz isso. Judas também. Que Deus envia Moisés e os 10 mandamentos. E aquele povo de Israel que não obedeceu os mandamentos pereceram no deserto. E Judas diz: quanto mais o Senhor não nos fará justiça, porque enviou o seu filho. Irmãos, a graça compromete mais do que a lei. A lei você não podia fazer. A graça você não pode pensar. A graça compromete mais do que a lei. A aliança da graça, onde nós temos um dever de santidade, de compromisso com Deus. Sexto agora. Oséias 7, 8 e 9. Agora essa pega, hein? O zelo de Deus de ter um povo separado. Sempre foi e sempre vai ser. Seu melhor amigo é o ímpio. Errado, não é normal isso. Separação. Jesus diz: vocês não são do mundo, vocês só estão no mundo. O mundo vos odeia. Oséias 7, 8. Vamos lá. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força, e ele não sabe. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele, e ele não sabe. Mistura com os povos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: que comunhão tem a luz com as trevas, Cristo com Belial. Você é uma pessoa que se mistura? Se mistura? Eu quero falar de uma coisa muito interessante para vocês, nesse quesito de separação. Eu acho que o motivo dos ciúmes de Deus... Tem celular? Empresta para mim. Celular? Aí. Quem está com o seu celular aí? Levanta a mão. Não, levanta o celular para cima. Isso. Maioria. Esse aí é um dos objetos de maior ciúmes de Deus no momento. Sabia? Seus amigos mandam vídeos de... Nem vou falar o quê.
E aí você ri, você acha graça. O diabo, ele é terrível, ele não é terrível, ele é bem esperto. O ser humano ficou muito ignorante. E o ser humano debocha da desgraça do outro, debocha da queda do outro. E se não fosse cômico, seria triste, mas eu opto pelo triste. Eu mando você abrir em Joel, você demora 3, 4 minutos, e para abrir isso aqui você demora segundos. Você é apto nisso aqui. Você é ligeiro nisso aqui. Isso aqui tem a sua atenção, isso aqui tem a sua dedicação. E quando isso aqui te chama, você corre e vai ver o que é. O Espírito de Deus tem te chamado a todo momento para uma vida santa, para uma vida consagrada, para uma vida diferenciada. Eu concordo que existem pessoas que precisam usar isso aqui para o trabalho. Mas 99% das pessoas que dizem que usam isso aqui para o trabalho, não usam só para o trabalho. Sabiam disso? Isso aqui interte. Fala para mim se você usa aqui só para o trabalho. Mentira. Quem disse que usa isso aqui só para o trabalho está mentindo. Hã? Por quê? Para ficar horas isso aqui. Horas. O mundo está assim. O mundo está assim. Maridos que tem senha no seu celular para a mulher não ver o que é que tem. Espera aí. O marido tem senha no celular, a mulher tem senha no celular. Se tem senha, porque você quer esconder alguma coisa? Ou para cima de mim? Hã? Senha? Hã? Isso aqui. O celular tem sido alvo do zelo de Deus. As pessoas estão fissuradas nisso aqui. Fissuradas, doentes. As pessoas estão doentes por causa do celular. Doentes. Existem pessoas que até substituíram a Bíblia. E o mesmo celular que elas leem a Bíblia, elas riem das piadas dos outros e veem coisas pornográficas. É um regaço. Não regaço de aconchego, mas regaço de bagunça. Nem temor não tem mais. Hã? O Senhor diz, está tudo misturado. Está tudo misturado. Homens que ficam mandando piadinhas, que ficam mandando videozinhos que repassa para o outro. Você não tem mais nada o que fazer? Mulheres, as mulheres, geralmente, as mulheres estão menos contaminadas do que os homens. Tem uma borrachinha numa torneira para trocar, tem um chuveiro para arrumar, tem um rejunte para fazer, tem um livro para ler, que você disse que vai ler, não lê, tem alguma coisa para fazer, tem um livro, tem para dormir, para descansar, para não cochilar no culto. Isso aqui, ó, todo o tempo que você está oferecendo por isso aqui, todo o tempo, você vai ter que dar conta diante de Deus. Todo o tempo. E se você disser diante do Senhor que não sabia, vai passar hoje eu pregando e te mostrando. Vai passar lá em cima. Isso aqui é um vício no meio dos crentes. Isso aqui é um vício. É um vício. Se você é uma pessoa viciada nisso aqui. Existe vida sem celular? Existe? Existe vida sem celular? Existe. Existe vida sem celular? Existe. O que é de tão urgente? O que é de tão urgente que a pessoa não pode esperar? Morreu, até liberar o corpo, meu irmão, demora uma eternidade. O que é de tão urgente que não pode esperar? Hein? O que é de tão urgente? O mundo está contaminado pelo celular. A igreja também. Também. Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Não sabeis vós que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes do seu celular? Tem ciúmes do teu computador?
do teu notebook? Tem ciúmes? Não sabe onde está a Bíblia, mas o celular sempre sabe onde está. O seu celular você tem que carregar. Pôr lá na tomada. Isso aqui não, isso aqui está ligado com Deus em todo o tempo, meu irmão. Oséias 7,14. Quero falar agora sobre as orações. Deus tem ciúme da sua oração. Diga isso para o seu irmão. Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus faça, Deus abençoa, Deus conserta, Deus move, Deus venha, Deus faça. O vosso clamor é para o trigo. O vosso clamor é para as vossas bênçãos. Ninguém clama por mim, ninguém busca pela minha face, ninguém ora e diz: Senhor, me dê mais de ti, me dê mais do Espírito Santo. Olha para mim e vê o que não está te agradando, vê pecado, vê miséria, vê situações e arranca e tira. O Senhor diz: eu tenho ciúmes das vossas orações. Vocês oram pelo trigo, clamam pela bênção, mas não clamam por mim, pela minha presença. Qual foi a sua última oração? Que você dobrou seu joelho e você disse: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, me enche de ti. Deus olha para mim e arranca o que não tem te agradado. Deus, me dê mais da tua presença, me dê mais sabedoria, me dê mais entendimento. Eu quero entender a tua palavra, eu quero discernir, me dê dons, me dê dons. Quem aqui, sinceramente, você está dentro da igreja, mentir fora da igreja é pecado, dentro da igreja 2 vezes. Quem daqui nessa semana orou a Deus pedindo dons? Levanta a mão. 5. Achei que não ia ter ninguém. Até que teve umas ovelhinhas pingadas. Não é gato, né? Ovelhinha pingada. Não se ora mais. Quantas pessoas nós estamos? Não se ora mais pedindo dons. Hã? Não se ora mais pedindo mais do Espírito, mais comunhão, mais sabedoria. E ele diz assim em Oséias 7, versículo 14: e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas para o trigo, para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles se ajuntam para orar, para clamar, para pedir, para encontrar a solução para os problemas dele. Mas eles não oram para mim, não quebrantam o coração, não clamam a mim com os seus corações. Será que a sua oração tem feito ciúmes em Deus? 8, Oséias 10, 2, coração. Coração dividido. O Senhor Jesus diz que nem pode servir a 2 senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. Oséias 10, 2, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. O que é um coração dividido? São pessoas que conseguem ser crentes, na maioria das vezes, apenas dentro da igreja. Conseguem cantar dentro da igreja, conseguem amar a palavra só dentro da igreja, conseguem dar testemunho dentro da igreja, e fora da igreja, outras situações ocupam seus corações, seus negócios, suas preocupações, sua família. Lembra das 3 desculpas para a festa? E lembra das 3 questões que impediram aqueles convidados de irem para a festa? Como que é? Trabalho, família e conquistas e aquisições. São as 3 coisas que vão impedir os crentes de ir para o arrebatamento. Tem gente que ele ama Deus e está na igreja por causa... Agora, deixa a família dele sofrer qualquer abalo. Deixa as conquistas dele. Deixa o trabalho dele. Ele vira do avesso. 3 condições irão tirar alguns crentes do céu: trabalho, família e aquisições. Eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentar. Eu me casei e não posso ir. E eu comprei um terreno e preciso lá ver. Entende? O que o Senhor está dizendo aqui? Coração dividido. Coração dividido. Você ama mais a Deus do que a sua família? Você ama mais a Deus do que as suas bênçãos? Você ama mais a Deus do que a sua própria vida? Esse é o primeiro e grande mandamento. O seu coração tem que amar a Deus mais do que tudo, mais do que todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Diga amém. 9, essa não é 1, não é 2, mas 90% dos crentes pecam.
Deus tem ciúmes da sua força. Se você soubesse o quanto de crente vai ter que prestar conta da sua força, da sua inteligência, do seu determinismo, da sua idealização. Como profissionais são 10, como crente 0,1. Vendedores, vende até água da torneira engarrafada. Hã? Como evangelistas, 0. Hã? E aí? Lá fora bomba. E no reino? Hã? Inteligente, aprende tudo na faculdade. A Bíblia não consegue entender nada. Como trabalhador, como empresário, como funcionário, 10. E no reino? O que você vai fazer? O que você vai fazer no dia final? Hã? Lembra da parábola dos talentos? Você lembra disso? Te dei 5, te dei 2, te dei 1. Segundo a capacidade. E aí, o que você fez? O zelo do Senhor com respeito à sua força. Ele diz assim a Israel, olha que coisa interessante. Oséias capítulo 12. O Senhor, versículo 2. Também, vamos lá, esperar você abrir. Oséias 12, 2. O Senhor também com Judá tem contenda. Castigará Jacó segundo os seus caminhos e segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e na sua força lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. E aí o Senhor começa a falar daquilo que, de onde nasceu a nação de Israel, de onde veio. O Senhor diz, vocês são fortes sim, tem uma raiz forte, mas e agora, cadê a força? Você é inteligente? E essa sua inteligência tem sido aplicada no reino? Hã? Você é bom lá fora, mas no reino tem sido aplicado? Hã? O zelo do Senhor com respeito à força do seu povo, a inteligência do seu povo, o idealismo do seu povo, que tem sido praticado e usufruído apenas lá fora. Só o ímpio, as trevas, Satanás, o mundo, a vida tem usufruído, mas o reino está pobre. Por quê? Porque os melhores dentro do reino fazem o melhor lá fora. E dentro da igreja? Dentro da igreja eles querem ser religiosos e não se comprometer, não participar de nada e serem apenas contempladores. Mas aqueles que nascem da água e do Espírito entrarão no reino, mas aqueles que nascem de novo não entrarão. João capítulo 3. Só contemplador? Hã? Cadê os frutos? Onde estão os frutos? Onde estão? Hã? Lá fora, de maior confiança do patrão. Dentro da igreja? Oi, não sabia que você era funcionário de maior confiança do patrão. Você dentro do reino poderia ser uma pessoa confiável. Poderia estar trabalhando e servindo ao Senhor, mas cadê? O zelo do Senhor com respeito à força que deu ao seu povo. Para nós terminarmos, capítulo 13, versículo de número 2. Os ciúmes do Senhor com respeito à dedicação, carinho e afeto. Ele diz assim, em Oséias capítulo 13, versículo de número 2. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obras de artífice, dos quais dizem, os homens que sacrificam, beijem os bezerros. Você sabia que em Salmos capítulo 2 diz assim, beijai o filho, para que não pereça no caminho? Está falando do amor, do afeto e do carinho que a igreja tem que ter pelo Senhor Jesus. Aqui, o carinho, a dedicação e o amor, Israel estava dando para os ídolos. Você tem dedicado o seu afeto, o seu carinho, o seu amor, os seus melhores momentos para com o Senhor Jesus? Você sabia que tem gente dentro da igreja, na hora do culto, pensando, não vê a hora de chegar e assistir o Fantástico? Agora eu faço uma pergunta para você, por que você vem na igreja? Não precisa vir na igreja, mas o compromisso religioso. E o compromisso religioso, como é que faz? Hã?
Você já parou para pensar quantas mentiras nós pregamos para nós mesmos? Hã? As pessoas que vêm à igreja e o coração fica fechado. Hã? Fecha para a palavra, fecha para tudo. Vem na igreja por quê? Por causa do compromisso religioso. E aí? Hã? O Senhor diz, o meu zelo pela dedicação de vocês, pelo carinho de vocês, pelo afeto. Quando você faz algo para Deus, você não faz por obrigação, você faz com amor, você faz com carinho. Quando você ajuda alguém, quando você participa de algo, quando você participa do louvor, ou diaconato, ou escola, aula noturna para as crianças, você faz com dedicação, com carinho, com afeto, com amor. Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Você faz para Ele, você não faz para ninguém. O Senhor diz, vocês estão multiplicando bezerros, estão forçando os homens, quando entram, beijar os bezerros. E a mim, cadê o meu carinho? Cadê o meu afeto? Cadê o meu amor? O Senhor está dizendo, o amor de vocês, os beijos de vocês são meus. Os carinhos de vocês são meus e não dos ídolos. E Ele continua dizendo, por isso serão como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa, e como o folhelo que a tempestade lança da eira como a fumaça de chaminé. Quero terminar, capítulo 14, versículo 1, 2 e 9. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomais convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda iniquidade e aceita o que é bom. Ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Versículo 9. Quem é sábio, para que entenda essas coisas? Quem é prudente, para que saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Jesus diz, eu sou a pedra de esquina. Aquele que eu cair em cima dele, vai ser destruído. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos vão conseguir andar. Mas aqueles que não são justos, vão tropeçar neles. Nós falamos sobre 10 anelos, 10 zelos da parte do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. O que tem provocado os ciúmes de Deus? As suas bênçãos, os seus lábios, o seu culto, sua mania de não honrar os limites, a aliança, a separação, você não se separa do mundo, sua oração, seu coração, sua força, seu afeto, carinho ou dedicação. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, um momento, olhe para dentro de você. O Senhor diz a Ezequiel, Ezequiel, vê as abominações que o meu povo tem feito no meu templo, no meu santuário. Deus não está interessado com o que o mundo faz, mas Ele está interessado com aquilo que eu e você fazemos. No meu santuário, diz ele a Ezequiel, o meu povo tem levantado uma imagem de ciúmes, que tem me provocado ciúmes. Eu gostaria que você analisasse se as bênçãos que Deus tem te dado o conforto que você não tem buscado no altar do Senhor. Você sabia que não há lugar mais confortável do que em Deus? Às vezes você troca o conforto do seu sofá, o conforto da sua televisão, o conforto do seu carro, o conforto pelo conforto da presença dEle. Tudo isso pode confortar o seu corpo, mas o que conforta a sua alma é apenas a presença do Senhor. Será que os seus lábios têm proferido palavras das quais o Senhor está zeloso com respeito à sua habilidade de falar? Será que você, como povo, tem gerado ao Senhor ciúmes? Porque você não tem ouvido a palavra, não tem buscado as verdades?
Será que você, como príncipe, tem infringido os limites e as regras do Senhor e criado suas próprias regras? Cuidado com a soberba. Aliança do Senhor. Não infrinja a aliança do Senhor. Jesus morreu para que eu e você não vivêssemos na prática do pecado. A separação. O Espírito Santo tem ciúmes de você quando os seus melhores amigos são os ímpios. Quando você conta os seus segredos para os ímpios. Quando você se comunica bem com os ímpios. E quando chega para conversar com Deus, não tem palavras. As suas orações. Comece a orar. E nas suas orações comece a buscar o Senhor. Seu coração não seja dividido. E a sua força. E todas as suas habilidades sejam para buscar ao Senhor. E toda a sua dedicação e o seu carinho e o seu afeto seja somente para Ele. Que tudo aquilo que você ofereça de melhor seja para Ele. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale com o Senhor. Eu gostaria que você pedisse perdão a Deus neste momento. Dissesse a Ele: me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não quero provocar zelo nem ciúmes em Ti. Deus, eu não quero provocar ciúmes no Senhor e nem ciúmes no Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Eu quero em todas as minhas atividades e todas as minhas maneiras de viver revelar que o Senhor está em primeiro lugar e que o Senhor é tudo na minha vida. Se você nessa noite, se você confessa que você tem provocado ciúmes em Deus, eu queria que você dobrasse os seus joelhos onde você está. Aí mesmo no seu lugar. Você que confessa que tem provocado ciúmes em Deus. Eu quero que você dobre os seus joelhos no chão. E eu quero que você fale com Deus. Fala: Senhor, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Eu preciso. Oh, Senhor. Eu preciso aprender mais. Eu preciso entender a Tua palavra. Eu preciso não mais estar dividido. Eu não posso mais, Deus, achar que eu posso ditar as regras da minha vida, que eu posso decidir o que eu faço, o que eu não faço. Eu não posso mais. Eu não posso ter essa síndrome de príncipe, Deus. Mas eu tenho que ser príncipe, como a Tua palavra diz, na nobreza, na minha nobreza para contigo. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Fala: Senhor, me perdoa nessa noite. Eu confesso, Pai. Eu confesso que eu preciso consertar a minha vida. Eu confesso que as minhas forças e a minha dedicação, eu confesso, Deus, que eu não tenho separado do mundo como eu deveria. Eu confesso que os meus lábios, eu confesso, Deus, diga ao Senhor agora, abre o seu coração. Deus, eu confesso que a minha aliança contigo tem sido prejudicada, porque o pecado tem estado presente na minha vida. Senhor, eu confesso que o meu coração está dividido. O meu coração, ele pesa muito mais para um lado do que para o outro. Fale com o Senhor. Senhor, toda imagem de ciúmes eu vou quebrar nessa noite. Toda imagem de ciúmes, todo conforto, toda palavra, todas as palavras dos meus lábios, toda imagem que tem te causado ciúmes, tudo aquilo que tem te provocado ciúmes, Deus. Diga a Ele: eu quero te pedir perdão. Porque muitas vezes a minha vida espiritual não me entristece. Eu sei que não estou bem espiritualmente. E a minha vida espiritual não me entristece. Mas os problemas da vida me jogam lá embaixo. Oh, Deus, me perdoa, me perdoa. Porque eu deveria me entristecer, meu Senhor, pela minha condição espiritual. Eu deveria me entristecer quando eu percebo que existem imagens de ciúmes levantadas na minha alma, e eu tenho sacrificado a elas. Eu tenho dado mais valor, eu tenho dado mais meu tempo, meu amor, minha dedicação, meus comentários. Deus, eu falo de tudo.
Eu falo de tudo e muitos assuntos fluentes. Mas quando eu vou falar da tua escritura e da tua palavra, eu nem sei falar direito. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque os assuntos concernentes ao mundo e à vida têm lugar nos meus lábios. Eu sei falar sobre política, eu sei falar sobre isso, sobre aquilo outro. Mas quando eu pego a tua palavra, eu pego um texto da tua palavra para falar, Deus, eu não sei falar. Eu não consigo entender a tua escritura, eu não consigo entender a tua palavra, eu não consigo entender a tua vontade. Me perdoa, Senhor. O meu patrão, eu admiro o meu patrão, eu obedeço. Eu faço de tudo pelo meu trabalho, eu dou sangue. Mas quando é para fazer as coisas para o Senhor, eu faço o que dá. Porque as minhas forças e meu idealismo e tudo aquilo que é melhor de mim já foram gastos lá no mundo. E quando eu chego no reino, eu não tenho quase nada para oferecer. Estou muito cansado. Nem prestar atenção na palavra eu consigo direito, Senhor. Porque o mundo me desgasta, o mundo me absorve. Oh, Deus, perdoa a tua igreja. Perdoa o teu povo, meu Senhor. Perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo. Perdoa aqueles que têm fabricado imagens de ciúmes. Perdoa aqueles que têm se dedicado mais à família do que ao Senhor. Perdoa aqueles que têm dedicado mais ao trabalho e à própria vida do que o Senhor. Perdoe as mães que fizeram dos seus filhos ídolos. Perdoe os namorados, as namoradas, Deus. Perdoe os cônjuges. Perdoe os abençoados que colocaram sua empresa, que colocaram seus carros, sua casa em primeiro lugar, Senhor. Perdoe, Deus, perdoe, Senhor. Que as imagens de ciúmes caiam nesta noite e sejam destruídas. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo, meu Senhor. Perdoa o teu povo, meu Deus. Eu clamo a ti, perdoa todos aqueles, Deus, que têm te causado ciúmes, que têm provocado o teu zelo. Perdoa, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero que você se coloque de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que o Espírito Santo possa derrubar toda a imagem de ciúmes. O Senhor diz que para curar o seu povo, Ele diz, eu te levarei ao deserto e falarei ao teu coração e darei as tuas vinhas dali e farei do vale de Acor um vale de esperança. Desposar-te-ei comigo e tu serás minha e eu serei teu marido. O Senhor em Oséias fala, eu te levarei, Israel, para o deserto e ali eu te ensinarei a me amar. Que você não precise passar por um deserto para identificar os seus ídolos, mas que pela palavra, que nesta noite você identifique os ídolos da família, os ídolos do trabalho, que você identifique todos os ídolos e diga, Senhor, faz cair todos os ídolos, Pai. Tudo aquilo que tem te provocado ciúmes e o zelo do Senhor. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Diga assim, em nome de Jesus, Espírito Santo, todos os ídolos que te provocam ciúmes possam ser derrubados em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, purifique o meu coração e faça dele um altar para sacrificar apenas ao Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o Senhor te guie, te guarde e abençoe-te. Que essa palavra gerar frutos e abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo proteja a ti e toda a tua família e te ensine a amar a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.